Boa noite, sejam bem-vindos, Brilha Prosperidade, tá? Começamos aí o nosso workshop Investidor Iniciante e hoje é a segunda aula onde a gente vai falar sobre crenças financeiras que te impedem de investir. Então são 3 pontos importantes que a gente vai falar hoje, tá? E o primeiro deles vai ser mentalidade financeira, tá? Deu uma travada aqui na live, mas já voltamos com tudo. Então, mentalidade financeira é o nosso primeiro ponto. Depois a gente vai falar sobre crenças financeiras de escassez e crenças de abundância. Depois a gente vai falar sobre ambiente. Como que o ambiente pode influenciar em você ter uma vida mais próspera. Olha que maravilha, gente. Então, vou colocar aqui já logo o nosso banner. Peraí, da nossa aula de hoje, né, gente? Todos os dias a gente tem aí, ó, com o tema da nossa aula. Enquanto isso, você vai enviando aí o máximo de pessoas que você puder esse aviãozinho para que mais pessoas recebam esse conteúdo e tenham acesso aí a entender o que tem impedido você de investir o seu dinheiro. Então, como prometido ontem, e lá no grupo também, eu prometi que eu iria dar um parâmetro aí, resumindo tudo que a gente falou ontem, sobre o que é investimento e sobre a importância de você se tornar uma investidora e de você investir o seu dinheiro, tá? Então, investimento nada mais é do que você aprender a multiplicar o seu dinheiro e fazer o dinheiro trabalhar para você. Então, é muito importante você investir o seu dinheiro. Aí muitas de vocês ficam assim, mas como assim fazer o dinheiro trabalhar para mim? Não existe isso. Como é que o dinheiro vai trabalhar para mim? Bom, quando o dinheiro trabalha para você, nada mais é do que você simplesmente começar a fazer os aportes mensais e desses aportes você começar a receber os rendimentos por você deixar o dinheiro ali rendendo. E quanto mais tempo você deixar o seu dinheiro investido, mais rendimento ele tem. Isso é fazer o dinheiro trabalhar para você. Porque imagina se o dinheiro estiver parado em casa. Ele vai estar rendendo, trabalhando para você? Para ter mais dinheiro? Não. Mas se você investe o seu dinheiro, você com bons rendimentos, né? Principalmente e com segurança, você está fazendo o seu dinheiro trabalhar para você. Então, esse conceito aí de dinheiro trabalhando pra gente é isso. É quando você consegue escolher bons investimentos, ter boa rentabilidade, boa segurança e conseguir colher aí os frutos desses bons investimentos. É ele trabalhando para você. E aí quando a gente une esse fator investimento com o fator tempo, no longo prazo, quanto mais tempo você deixar o seu dinheiro ali investido, mais dinheiro você vai estar acumulando ao longo do tempo, que são os famosos juros compostos. Então ele começa a render juros sobre juros para você. Então, quanto mais tempo investido, mais ele trabalha para você, tá? E aí, depois disso a gente falou por que você deve se tornar uma investidora, tá? Eu tô resumindo aqui bem rapidamente aqui nesses primeiros minutos para vocês a aula de ontem, porque a nossa aula de hoje já vai começar já, tá? Então, na aula de ontem a gente falou também, além daquilo do que é o investimento, a gente falou sobre o porquê você deve se tornar uma investidora. E aí, você deve se tornar uma investidora porque você vai garantir mais segurança para você e para sua família. Você vai poder ter mais liberdade. Você vai poder também começar a criar sua independência financeira. Então foram 3 pontos importantes que a gente trabalhou na aula de ontem para que você entenda a importância de cuidar do seu dinheiro, tá? Então isso é muito importante, gente. Mas vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje, que é o que te impede de investir o seu dinheiro, tá? É uma aula bem profunda, você vai se identificar aí em muitos pontos. A gente vai falar de 3 pontos, 3 aspectos importantes, tá? Então pega aí o seu papel, a sua caneta, para que você possa anotar esses pontos e aí já começar a entender o porquê que muitas vezes você chega até tal valor mensal de recebimento de dinheiro, por que você nunca passa desse valor, por que parece que sempre as coisas estão travadas para você e as coisas não andam, parece que você sempre, por mais que você saia de uma dívida, você volta para uma outra dívida, porque você vive naquele ciclo, tá? Isso tudo tem uma explicação e é o que você vai entender aqui. Então a gente vai trabalhar 3 pontos e o primeiro ponto é mentalidade financeira.
Primeira pergunta dentro de mentalidade financeira, se eu fizer pra você. Gente, mas olha só, vocês chegaram aí, vão se apresentando aí, ó, vão colocando aqui, ó, brilha prosperidade nos comentários, que eu quero saber se você está aí dentro da aula comigo, brilha prosperidade, ó, coloquei aqui, por quê? Como essa aula é uma aula, né? A gente tá fazendo um conteúdo aqui, que é um conteúdo bem profundo, um conteúdo que eu estudei bastante tempo para poder conseguir adquirir esse conteúdo através das experiências que eu tive, através das experiências de outras pessoas, treinando outras pessoas. É um conteúdo valiosíssimo que eu tenho certeza que vai impactar muito a vida de vocês. Então, vocês podendo enviar para outras pessoas, eu tenho certeza que vai agregar, né? Porque a gente está aqui para contribuir. Então, quanto mais pessoas a gente consegue contribuir, melhor é para nós, né? E para os outros também. Então, é muito importante a gente sempre falar desse assunto e enviar para mais pessoas, para que mais pessoas possam receber também, tá bom? Então, conto aí com a presença de vocês e conto com o coraçãozinho, com o aviãozinho de vocês enviado, tá? Brilha prosperidade, isso aí. Boa noite a todas, quero ver vocês aí junto comigo, tá? As dúvidas que forem surgindo ao longo da live, vocês podem deixar aí para que eu possa ir respondendo aí ao longo da live também, tá? É uma aula, tá? Então pega papel e caneta que você vai aprender tudo aqui sobre mentalidade financeira, sobre crenças e também sobre ambiente, como que o ambiente pode interferir aí na sua prosperidade, tá bom? Vou começar a contar pra vocês aqui o que aconteceu comigo, tá? A minha vida, como é que foi pra eu chegar até aqui, pra poder ensinar pra vocês sobre finanças e investimentos. De fato, da minha... Vamos dizer assim, não na minha época de criança e nem na fase de adolescência, mas na época assim que eu já era adulta, 20 e poucos anos, eu fui empreender e a vida ficou bem difícil, assim. Eu já tinha uma filha, mas eu fui tentar outros negócios, sair do CLT, tentar empreender em outros ramos. E aí, por quê? Por que eu tinha essa necessidade? Porque eu queria, de fato, realmente ter mais segurança financeira. E aí, a gente foi ensinado de que isso se faz com o quê? Com muito trabalho, né? Muito esforço físico. Então, eu fui empreender em diversas áreas diferentes, até a hora que eu fui empreender em uma área que era área de eventos. E aí, naquela época lá, muito tempo atrás, deve ter mais de 10 anos atrás, com certeza, uns 15 anos atrás, lá em 2009 mais ou menos, eu comecei a empreender na área de eventos e aí foi uma área que eu comecei de fato a ter resultado, tá? E aí, porque realmente as coisas eram muito difíceis, eu queria muito conseguir uma renda boa, eu queria muito dar mais segurança para minhas filhas, eu queria muito poder contribuir, sabe, com algo melhor, eu queria muito vivenciar algo melhor, porque todas nós queremos, isso é normal. E aí, como é que a gente faz isso, né? A gente quer tentar, quer trabalhar, quer poder, sabe, ajudar, quer poder comprar aquilo que a gente quer poder fazer aquilo que a gente quer poder dar o melhor para os nossos filhos, principalmente eu, que já tinha 2 meninas, né? E aí vocês já sabem como é que é, a menina gasta bastante, é uma roupinha, é isso, é aquilo, quem é mãe de menina aí vai me entender. E aí naquela época era muito difícil tudo, sabe? E aí a gente parte pra ação, pra querer mesmo trabalhar e conquistar as coisas com o esforço. E aí eu fui empreender numa área de eventos. E nessa área que eu fui empreender, de fato, eu tinha bastante resultado, eu tinha bastante cliente. Eu até consegui um faturamento muito bom, só que eu estava estressada, sem tempo, sem conseguir viver a minha vida. Eu não conseguia ir em festa dos meus sobrinhos, eu não conseguia. Por quê? Porque os trabalhos eram aos finais de semana. Então eu trabalhava muito durante a semana, era eu juntando o equipamento do final de semana. No final de semana era eu trabalhando sexta, sábado e domingo sem parar. De fato tinha faturamento, mas o dinheiro ia assim, sem eu saber para onde estava indo. E aquilo me dava uma aflição que vocês não têm noção de você ver o dinheiro passando na sua mão e saindo pela outra.
E ali eu fiquei 1 ano. E ali eu fiquei 2 anos. E ali eu fui ficando 3 anos. Quando chegou mais ou menos já no 4º ano, eu já estava surtando. A minha filha tendo que ser cuidada por outras pessoas, né? Porque a gente pega uma babá e cuida. Aí pega outra para poder ajudar. E aquela coisa toda. E aí eu falei assim, gente, não é possível. Eu super estressada que eu estava já a essa altura do campeonato, né? Porque a gente é mulher e a gente, por mais que a gente queira dar o melhor para os nossos filhos, mas quando a gente fica longe dos nossos filhos é muito ruim, é muito estressante para qualquer mãe. E aí os finais de semana eu não conseguia dar o apoio que elas precisavam. E aí aquilo foi me cansando. E financeiramente eu via o dinheiro entrando e não sabia para onde estava indo. Até que um dia eu sentei assim, eu tinha uma loja, eu lembro de eu ter sentado ali no chão da loja e ter falado assim, eu preciso fazer alguma coisa. E eu lembro que eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa. Pra mim, não dá mais pra eu continuar. E aí eu lembro que eu falei assim, nossa, aquilo eu falei e eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar porque, de fato, aquilo ali tava me causando muita dor. Aquela desorganização toda, aquela falta de gestão, aquilo tudo. E eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. E eu não sabia o que eu iria fazer, né? Eu sabia que eu tinha que fazer. E aí eu falei assim, nossa, o que eu faço agora nessa altura do campeonato, né? Pra eu mudar essa situação, porque eu não quero mais vivenciar toda essa perda de tempo aqui, de trabalhar muito e não ter tempo pra nada. E aí o que eu fui fazer? Eu falei assim, bom, se o meu problema é financeiro, o que eu vou fazer? Eu vou estudar finanças, certo? Eu preciso estudar a causa do meu problema. E aí eu falei assim, tomei uma decisão de começar a estudar sobre livros de finanças. E aí eu conheci um livro muito famoso, vou deixar aqui a dica pra vocês, tá? O livro que eu conheci é Pai Rico, Pai Pobre, foi o primeiro livro de finanças que eu li. E aquele livro ali já me deu um norte, assim, de como fluxo de caixa, de investimento, de mentalidade. Eu falei assim, opa, há um caminho. E aí, o que eu falei assim? Bom, então vou começar a estudar, vou entrar na faculdade de contabilidade, que tem a ver com finanças, tem a ver com o que eu preciso melhorar, então vai ser esse o caminho. E aí, fui para a faculdade de contabilidade, achando que eu ia aprender sobre educação financeira e investimentos, né? Mas, na verdade, não, tá? Não foi ali que eu aprendi isso, porque, infelizmente, ainda não ensinam isso que eu ensino para vocês aqui, nem em escola, nem em faculdades, e nem mesmo na faculdade de contabilidade. Logicamente que serviu, eu aprendi muito sobre fluxo de caixa, empresa e tudo mais. É uma experiência que a gente carrega que agrega muito. Mas o passo a passo que eu precisava para poder sair daquela situação que eu estava, eu não conseguia. Por quê? Porque eu precisava de gestão. Eu precisava de algo simples, mas que eu não tinha a informação. Eu precisava de organização financeira, mas eu não tinha ninguém para me falar assim, ó, olha, organiza aqui. Anota os seus gastos diários, faz o seu controle financeiro, monta o seu orçamento, tá? Você tem um percentual X para você gastar por mês. A sua situação financeira, o seu estado atual é esse. Você está com problema financeiro. Eu não tinha essa pessoa para falar, para fazer esse raio-x, sabe? Para me mostrar com clareza qual era o meu estado, qual era a minha real situação ali. Não existia isso. E aí eu continuei estudando e fui buscando mais informações sobre a educação financeira. E aí eu comecei a partir para cursos, tá? Isso lá em 2016 já, agora. Eu comecei a partir para cursos de desenvolvimento humano. E aí eu ouvi falar sobre crenças financeiras. Foi no primeiro curso que eu fiz, chama Fator de Enriquecimento, do Paulo Vieira. De repente vocês conhecem. Quem conhece, coloca aí nos comentários para eu saber. E aí, esse curso sobre crenças, sobre tudo aquilo que estava me limitando, foi onde eu descobri qual era o meu real problema. De lá pra cá, eu nunca mais parei de estudar crenças, tá, gente? Eu estudo crenças sempre que eu posso. Eu continuo fazendo cursos de desenvolvimento humano e financeiro, principalmente, não só pra mim, mas porque eu treino pessoas pra isso. Então, foi a minha chave, assim, foi a virada de chave, entender
que nós somos uma mentalidade. E essa mentalidade, ela impacta diretamente nas nossas finanças, tá? Não tem como fugir disso. Não tem como fugir. Eu posso te dar a técnica aqui. Ontem eu falei de investimento, eu vou te ensinar CDB, eu vou te ensinar LCI, eu vou te ensinar a investir no Tesouro Direto, eu vou te ensinar a fazer diversos tipos de investimentos. Mas se eu não te ensinar sobre mentalidade financeira, sabe o que vai acontecer? Daqui a um mês você para de investir. Daqui a 15 dias você já nem olha mais o seu aplicativo de investimento. Na sua primeira oportunidade você vai parar de fazer os seus investimentos e cuidar do seu dinheiro. Sabe por quê? Porque nós somos cientificamente apenas 5%. A nossa mente consciente é apenas 5%. A nossa mente inconsciente é 95% da nossa mente, daquilo que a gente faz, dos hábitos que a gente criou, de tudo aquilo que a gente é desde a infância até aqui. Vocês sabiam disso, gente? Que nós somos apenas 5% da nossa mente consciente? E o que isso quer dizer, Agatha? Meu Deus, se eu sou apenas 5% de tudo aquilo que eu externo é apenas 5%? Ué, e os outros 95%? Os outros 95% é aquilo que você aprendeu, aquilo que te ensinaram, aquilo que você visualizou ao longo do tempo, aquilo que você tem como uma verdade absoluta, que você acha que é absoluta, mas que na verdade não é. Então, a forma como você viu os seus pais lidando com dinheiro, a forma como você viu os seus professores ensinando sobre esse assunto, a forma como você viu outras pessoas lidando com dinheiro, os traumas que você passou, tudo isso vai interferir diretamente na forma como você lida com o seu dinheiro hoje, enquanto adulta. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Então, nós somos... Anote isso aí, tá? Pode anotar isso aí. Nós somos as nossas crenças. O que é a crença, Agatha? É algo religioso? É algo que, né, a gente depende de religião para entender? Não, crença é uma verdade absoluta que a sua mente criou, baseado nas experiências que você teve. Sejam elas boas ou sejam elas ruins, tá? Mas vale lembrar que as experiências ruins, elas causam mais dano. Então, elas gravam mais na sua mente inconsciente, tá? Isso aí é científico, tá? Então, você é as suas crenças. Tudo que você aprendeu até hoje sobre dinheiro, ele não é especificadamente seu. Ele é das experiências que você já teve com outras pessoas através do dinheiro. Então, quando você escuta lá, né, alguém, quando você cresceu lá, de repente com algum parente seu, um tio, a sua mãe, seu pai, quando você vai numa loja, no shopping, por exemplo, e você pede, nossa, que brinquedo lindo, que eu queria muito esse brinquedo. E aí a pessoa vai e vira pra você e fala assim, ó, mas isso não é pra você. Isso é pra quem pode. O que essa crença vai fazer com você? Está ali instaurado. Por mais que você tenha esquecido que você ouviu isso, você, por um instante, você entendeu e arquivou aquilo ali, que aquilo ali não pertence a você. E aí você cresce um adulto totalmente sem atitude, um adulto com medo. Por quê? Você passa pela uma porta de uma loja e você nem entra para perguntar o preço de tal produto que você gostou, porque simplesmente você acha que aquilo ali não é para você. Mas aí você não entende por que você está fazendo isso. Porque você podia perguntar. Aí você vai ver lá no seu histórico, você vai perceber que você ouvia isso, né? Então, essas crenças limitantes, né? Elas têm essa capacidade de impedir você de prosperar, tá? Mas existe um lado bom também, eu vou contar aqui pra vocês que existem as crenças de abundância, tá? Não existem só as crenças ruins, não. Existem as crenças de abundância também. Mas antes disso, eu quero saber de vocês. Se vocês já ouviram, deixa aí nos comentários. Ó, já recebi comentários aqui, ó. Nós somos as nossas crenças. Nossas crenças absolutas são limitantes, nos impedem de prosperar. E é verdade.
E eu quero saber de vocês se algum de vocês aqui lembram de algumas dessas frases de limitação que vocês ouviram aí quando vocês eram crianças, tá? Podem ser qualquer um. Ó, eu ouvia demais. Eu ouvia dinheiro não dá em árvore, tem que levantar para trabalhar. Ouvia... Meu pai era bem abundante, ele falava bastante crenças de abundância, mas minha mãe falava algumas crenças assim, minha avó também, sabe? Falava bastante crença. Então, dinheiro não dá em árvore, só fica rico quem é desonesto. Investia para quem tem muito dinheiro. Isso não é para você, isso é para quem pode. Riqueza é ter saúde, entendeu? Ó, a Dani compartilhou aqui comigo essa crença bem legal. Eu tinha a crença que só rico investe dinheiro. Olha isso, gente. Isso aí é uma crença muito forte, muito comum, tá? Ainda nos dias de hoje. Ontem a gente falou muito sobre isso, sobre a quantidade ainda pequena de mulheres que investem em bolsa de valores por não terem um conhecimento ainda, né? E na verdade a gente consegue investir aí com R$30 em investimentos seguros e já começa a criar aí a reserva de emergência. Então não é sobre o valor, é sobre o conhecimento. Dinheiro não cai do céu, né? Todas essas crenças assim que a gente ouviu. Boa noite, gente. Sejam bem-vindas. Então todas essas crenças, elas começam a criar em nós esses bloqueios de prosperidade. Então, como a nossa mente é inconsciente, ela é 95%, ela tá ali instaurada o tempo todo ali, esses bloqueios. E aí, muitas vezes, você acaba não querendo lidar com o dinheiro, porque acaba sendo uma zona de conforto. Ou então você acaba delegando para outra pessoa cuidar, porque você não se sente capaz. Ou então você simplesmente começa, mas depois você para de cuidar, porque você acha que aquilo ali não vai para frente. Então, tudo isso acontece por conta dessas crenças, tá? Então, é muito importante cuidar do dinheiro. E mais ainda, cuidar da mentalidade financeira. O que é essa mentalidade financeira? É você conseguir organizar todos esses conceitos aí dentro da sua mente, para que você se torne e se sinta uma mulher próspera, uma mulher que é capaz, uma mulher abundante, uma mulher que vai sim, que consegue sim organizar o dinheiro, tá? Ó, minha mãe sempre dizia que um dia ela ia comprar aquela boneca que eu queria. Isso, então tem aí, e eu não tenho medo de investir. Muito bem, brilha a prosperidade. Tem aí, a gente falou das crenças de limitação, né? Essas crenças que nos impedem, achar que a gente não é capaz, achar de delegar porque acha que não vai dar conta. E tem as crenças de abundância, que são aquelas crenças que nos impulsionam, né? Que fazem a gente seguir, que fazem a gente querer cada vez mais, crescer, evoluir, né? E aí são essas crenças que a gente escuta quando criança também. Nossa, você consegue, você é capaz, isso é possível. Em vez de você falar não, você fala assim, não, vamos ver a possibilidade da gente conseguir isso. E aí quando você ouve muito essas frases de abundância, essas frases de possibilidades, essas frases de que vão te impulsionar, você acaba criando também no seu inconsciente essa mulher mais próspera, essa mulher capaz, essa mulher mais confiante, essa mulher que sabe que vai sim conseguir, que mesmo que não seja naquele momento, ela tem novas possibilidades de fazer aquilo acontecer. Então existem essas crenças de limitação, mas existem também as crenças de abundância. O que a gente precisa fazer então para a gente entender se a gente está sendo limitada naquele momento ou se a gente está sendo abundante? Todas as vezes que vier na nossa mente algo de que isso não é para você, você não é capaz, investir é para quem pode. Vou começar a investir agora para quê? Se vai demorar tanto tempo. Para que eu vou investir? Isso tudo você tem que ressignificar na mesma hora. Veio esse pensamento em você, o que você faz? Opa, não, eu posso, eu consigo. Eu vou fazer da melhor maneira. Eu vou dar o meu melhor, tá? Existe um estudo também científico que diz que aquilo que a gente fala para nossa mente se torna uma verdade, tá? Então, quanto mais a gente fala algo, mais a nossa mente entende que é uma verdade. Então, por isso que existe uma forma de você ressignificar muito aí as suas crenças, que é justamente
você fazendo técnicas de repetição, tá? Então você faz as técnicas de repetição, você vai parecer um pouco aí meio estranha, né, para as pessoas que não têm esse conhecimento. E isso aí a gente parte desse princípio, que a palavra tem poder. Ó, a Maria falou aqui, ó, minha mãe era super positiva e dizia sempre que um dia você vai conseguir. Quando você tem esse tipo de tratamento, você, com certeza, você fica uma mulher muito mais confiante, você fica uma mulher muito mais forte, uma mulher muito mais capaz. Por quê? Porque você tem palavras de incentivo, você foi criada para vencer, certo? E a palavra, ela tem muito poder mesmo. Tem até no YouTube, eu vou indicar para vocês, tem um vídeo, eu não sei exatamente, mas quem tiver lá no grupo eu vou procurar e depois eu coloco lá para vocês assistirem, sobre essa questão da palavra ter poder, e tem muito poder, tá? Existe um estudo que foi feito que palavras contrárias, palavras muito fortes, né? Palavras ruins, falada assim para próxima à água, até as moléculas da água elas respondem aquelas palavras, tá? E aí existe esse experimento feito com plantas, né? Pessoas que falam palavras de bênção, palavras de abundância para as plantas começam a prosperar, as plantas começam a crescer. E para a água também, as moléculas da água, ela responde aquilo ali. E aí palavras boas e ruins, elas respondem de formas diferentes, né? Uma com o lado bom e outra com o lado ruim. Então você vê que o poder da palavra, ele é muito além do nosso entendimento, daquilo que a gente sabe como verdade. Então a gente tem estudos milenares, né? Como a própria palavra, a Bíblia diz que o poder da palavra, né? Da criação, de você criar uma realidade. Então eu acredito muito que a palavra, ela tem poder para criar a nossa realidade, para criar uma nova mentalidade, para criar um ambiente próspero, para que a gente se sinta de fato capaz. Então, por isso, hoje eu pratico muito esse exercício de afirmação, onde eu falo diversas vezes ao longo do dia o quanto que eu quero, o que eu quero pra mim, o quanto eu me sinto capaz, o quanto eu me sinto próspera. Então eu repito diversas vezes ao longo do dia, já conscientemente, muitas vezes eu me pego falando isso, e às vezes inconscientemente. Às vezes eu tô dirigindo e eu tô pensando, nossa, eu sou próspera, eu sou abundante, eu prospero e as pessoas prosperam atrás de mim. Eu já vou falando isso naturalmente. E eu vejo que isso faz muita diferença desde quando eu comecei a aplicar essa técnica de repetição até os dias de hoje. Então, de fato, faz muito sentido para mim, faz muito sentido cientificamente, porque a ciência vai dizer que o seu cérebro, ele entende como verdade aquilo que você fala. Então, se a ciência diz, se a religião, né, a palavra, afirma que a criação foi feita através da palavra, e se a ciência diz que a palavra tem esse poder, né, de nos fazer compreender isso, então a gente vai usar as técnicas que a gente tem ao nosso favor. Então, como é que a gente ressignifica todas essas crenças que vieram? Se eu fui aquela pessoa, nossa, Agatha, às vezes chega a aluna minha, né, mentorada, chega pra mim e fala assim, nossa, Agatha, mas minha infância foi muito difícil, mas como que eu sofri? Hoje eu sou pobre, hoje eu tô dura por causa disso, porque era assim, porque acontecia desse jeito. Ai, meus pais não podiam. Sabe? Então, assim, você tem duas opções. Ou você vive nessa infância, onde você vai carregar todos esses traumas e a sua mente vai continuar dizendo pra você que você é aquilo lá, ou você ressignifica isso. E você traz pra sua realidade essa nova mulher que você sabe a partir de hoje, que depende de você, tá? Ou você age como a vítima, que vai viver sempre aquilo ali, quando as coisas não dão certo, ou você vai viver como uma mulher próspera e abundante que você decide ser com o conhecimento que você tem de ressignificar tudo isso. Então, veio na sua mente consciente palavras de derrota? Troca. Troca por palavras de abundância. Eu tenho capacidade. Eu tenho capacidade de cuidar do meu dinheiro. Eu posso sim cuidar do meu dinheiro. Eu posso sim ressignificar toda a minha história para que eu seja a mulher que vai trazer o novo para minha família.
Eu posso sim ser a mulher que vai fazer história. Eu posso sim, gente, olha só, a gente tá falando de um assunto que é tão importante. Porque quando você se até hoje, não sei como é que é a sua família e como é que são as mulheres da sua família. Mas eu sei que por trás das nossas vidas existem muitas histórias de mulheres fortes, mulheres que fizeram o seu melhor com aquilo que elas tinham naquele momento. E aí, quando a gente entende isso, a gente passa a honrar essas mulheres que já passaram, né, anterior a gente. Então, hoje eu honro a minha mãe, hoje eu honro a minha avó, porque elas deram o melhor naquilo que elas puderam. Honrar é o quê? É você dar valor à sua própria história, à história delas, e entender que elas fizeram o melhor que elas puderam. Só que com o conhecimento que elas tiveram. A partir do momento que você é a mulher dessa geração, que decide ser essa mulher próspera, que decide ser essa mulher que vai quebrar protocolos, decide ser essa mulher que vai sim prosperar, você começa a marcar uma nova geração. Se até hoje na sua família ninguém investia o dinheiro, você passa a ser a primeira mulher que investe, você já está marcando uma geração de quebra de crença, uma geração de novo tempo, de um novo olhar, de fazer algo que ninguém fez. Então você começa a inserir no seu DNA um DNA de prosperidade, um DNA de abundância, um DNA que vai contra, muitas vezes, em muitas famílias, a gente sabe que isso é fato. Por quê? Porque a gente vive num país culturalmente completamente endividado, onde as pessoas não têm educação financeira, investimentos, então é o mínimo. Ontem eu falei sobre isso, que nós somos aí o total, o público geral, homem e mulher, nem 2% da população em bolsa de valores, tá? Então, quando você faz isso, quando você traz essa realidade para você, como mulher principalmente, tá? Você está trazendo esse DNA dessa mulher forte, esse DNA dessa mulher que cuida do dinheiro, que se preocupa, que está marcando uma geração para a prosperidade, que não somente está se tornando uma investidora, tá? Mas você começa a mudar isso, mudar todas essas crenças que foram criadas através de você. Então, é muito importante, sim, você ser essa mulher que vai abrir esses caminhos. Se até hoje ninguém nunca investiu, pode ser para você a partir de agora. Se ninguém nunca te falou isso, eu estou te falando, porque eu tenho certeza que a partir do momento que você fizer isso, muita coisa vai mudar a partir de você, tá? Então, vocês já entenderam que as nossas crenças, elas podem fazer isso com a gente, nos impedir de prosperar ou nos levar para um lugar muito mais abundante, tá? Então, eu vou te passar aqui alguns passos para você sair desse ciclo aí, ó. Primeiro, você vai precisar conhecer e identificar quais são as suas crenças limitantes. Então, lá na apostila que vocês receberam lá no grupo, tem lá a página de exercício. Você pode fazer esse exercício, tá? Você deve fazer. E você vai anotar ali quais são essas crenças que você identificou como crenças limitantes. Se você falava isso, isso é pra quem pode, isso é só pra quem pode, não é pra quem quer. Se você fala que dinheiro não dá em árvore, se você fala que tudo é muito difícil, já viu? Tem gente que fala que tudo é muito difícil, gente. Eu quero começar a investir. mas é muito difícil, né? Eu quero não sei o quê. Mas é tão difícil, né? Sabe? Já viu esse tipo de gente? Comenta aí nos comentários, gente, se você já... daqui a pouquinho eu vou falar sobre ambiente e eu vou falar sobre essas pessoas tóxicas, tá? Vou falar aqui pra vocês sobre isso, o quanto que isso interfere também na nossa prosperidade. Então, existe sim, sabe, essas crenças de que, isso é muito difícil, isso é pra quem pode, isso é pra quem quer. E aí você vai descobrir a origem dessas crenças. Você vai puxar aí na sua memória onde que isso começou. Se começou na sua infância, se foi você que criou, se foi alguma experiência ruim que você teve. Porque as crenças, elas são criadas ou por aprendizado ou por experiências ruins. Então, elas podem ser criadas em você aí como adulto também, tá? Não somente como infância, não, mas como adulto também. Então, imagina você passar um trauma muito grande como adulto, alguma vergonha, alguma humilhação, algum problema muito sério, e aí criou essa crença aí de medo, crença de escassez, crença de vergonha, que te impede de prosperar. Ou vai ser criada por um trauma, né, uma experiência ruim, ou vai ser criada por um aprendizado, tá? Então você precisa anotar quais são essas crenças para que você
entenda aí quais são essas crenças e comece a partir de agora, gente. É definitivo. A gente está entrando em 2023, a gente está no início do ano. A gente decide prosperar. Vou falar sobre isso. Decisão de prosperar, tá? A gente não tá aqui pra brincadeira, a gente não entrou no game pra poder perder, a gente não tá aqui pra perder tempo, a gente tá aqui porque nós somos mulheres fortes, mulheres decididas e que decidiu cuidar do dinheiro e ninguém poderá nos impedir, a não ser nós mesmos, a nossa mente. E a partir de hoje acabou isso nas nossas vidas porque a gente vai conseguir. Então você vai descobrir a origem dessas crenças, você vai aceitar que elas existem e assumir a necessidade de mudança. Tá? Isso é muito importante, você assumir que você tem um problema e que você precisa de cuidar desse problema. Então, identificou? Entenda que você tem um problema. Entenda que você precisa cuidar desse problema, tá? E aí você vai começar a trocar essas crenças limitantes por crenças fortalecedoras. Então, se você é aquela pessoa que pensa, ai, tudo é muito difícil. Aí, o que você vai fazer? Opa, é desafiador, mas eu consigo. Tá? Se você era aquela pessoa, nossa, isso não é pra mim, isso é só pra quem pode. Nossa, isso é possível. A partir do momento que eu decidi fazer acontecer, isso é possível. Então, isso é pra mim. Tá? Você vai começar a ajustar a sua mentalidade e transformar essas crenças fortalecedoras em um hábito. E agora eu vou falar algo importante sobre hábito. Não sei se vocês sabem, mas a ciência diz que em 21 dias, gente, 21 dias, olha só, o nosso corpo humano, ele é perfeito, né? Deus, ele é perfeito na sua criação. Porque diz que em 21 dias, você fazendo a mesma coisa, todos os dias, você cria um novo hábito. Então é muito rápido, gente, 21 dias passa assim. Então todos os dias você falando pra você, eu sou próspera, eu dou conta, eu sou abundante, eu invisto meu dinheiro e eu cuido do meu dinheiro, com 21 dias você já tá falando isso automaticamente. Olha que maravilha. 21 dias, comecei na academia hoje, amanhã eu vou. Depois de amanhã eu vou. Depois de amanhã eu vou. 21 dias seguidos, né? Tem que ser aquela academia que abre de segunda a segunda, né? Mas aí você continua. Com 21 dias, aquilo ali você já vai automaticamente. E aí, ela vai dizer mais ainda. Ela vai dizer que com 3 meses, olha como a ciência é maravilhosa. 3 meses ela vai afirmar que você fazendo a mesma coisa todos os dias, você vai criar um novo estilo de vida. Já viu aquelas pessoas assim, viciadoras em academia? Então, estilo de vida, tá? Por quê? Porque o nosso corpo, ele reage a tudo aquilo que a gente faz. Então, a nossa mente, ela é comandada por nós, tá? Ela não pode comandar a gente. Quem comanda a nossa mente somos nós. E como é que a gente faz isso, Agatha? Como que eu vou comandar a minha mente agora que eu descobri que eu tava cheia de crença aqui, limitando a minha prosperidade chegar? Eu tava me sentindo uma pessoa escassa, vazia, triste, ansiosa. Nossa, eu ficava aqui em casa pensando como é que ia pagar aquela conta, como é que ia chegar, como é que ia acontecer. E agora você vem me dizer que era eu que estava pensando tudo isso? Era você que estava pensando tudo isso. Mas a partir de hoje, você descobriu que você pode ressignificar tudo isso, tá? E aí você não foca no problema. Qual é o maior problema da mente? Focar no problema. Quando você foca no problema, você esquece completamente da solução, tá? Eu recebo muitas alunas minhas endividadas que falam assim, eu preciso sair das dívidas. Ai, meu Deus, mas eu já tentei juntar. E nada. Estão 100% focadas na dívida, no problema. Aí eu falo pra elas assim, tá bom. A partir de hoje você não vai ser mais devedora, você vai se tornar uma investidora, você vai começar a investir. E esse valor que você investir, você vai pagar essa dívida. Mas é possível? Ai, mas isso, mas aquilo. Sim. E faz esses exercícios aqui de mentalidade, que são até os exercícios que a gente tem lá no caderno financeiro. Começa com isso aqui. Toma já logo esse choque de realidade, faz o autoavaliação sistêmica financeira para você entender o seu estado atual e só confia no processo e foca onde você tem que resolver, não onde você tem que tirar o seu foco, que é o problema. E aí, quase que, assim, 100%, a não ser aquelas que realmente não fazem, tem resultado sobre isso. Por quê? Porque a nossa mente, ela vai entender e manter o foco naquilo que a gente direciona, né? Se você falar hoje pra mim, se você falar aí, você não tá nem pensando num carro, vamos dizer aí, um carro bem diferentão. Aqueles carros da Mary Kay que aparece rosa, que sempre aparece.
Então, pensa no carro Mary Kay aí, amanhã, quando você sair na rua, e você fica aí mandando pra sua mente um carro rosa. Você vai ver um carro rosa passando perto de você. Por quê? Porque você direcionou o seu foco. E o foco, ele atrai. Ele atrai. Faz um teste amanhã de um carro aí que você gostaria de ver, ou de algo que você queria ver passando na rua quando você sair. Faz um teste amanhã, direciona o seu foco e você foca naquilo ali que você vai encontrar na rua. Não é mágica, gente, é ciência. Por quê? Porque a gente está direcionando o nosso foco. Então, tira o foco do problema e põe o foco na solução. Solução, tá bom? Ó, eu saí das dívidas, cortando cartão de crédito, conta de banco, comprando só à vista e agora eu quero aprender a investir. Isso aí é uma solução também quando a pessoa, muitas vezes, ela não tem o hábito de fazer a organização, o controle, o planejamento. E aí ela cortar todos esses itens é importante também para essa evolução. Com o tempo, você vai mudando a sua mentalidade, você vai aprendendo a lidar com o cartão, vai aprendendo a lidar com o dinheiro, vai aprendendo a lidar com a conta. E aí você pode ter tudo isso de volta e ainda investindo o seu dinheiro, tá bom? É tudo um processo, tá? E aí, gente, a gente falou sobre mentalidade, a gente falou sobre crença, e agora eu vou falar com vocês um pouquinho sobre essa questão de você se sentir um sexo frágil. Eu sei que a culpa não é sua, tá? Nós fomos, de fato, criadas com esse ensinamento de que muita coisa não é para nós mulheres. Até hoje, o direito das mulheres ainda é muito fragilizado. Então, nós como mulheres ainda estamos aprendendo e desenvolvendo ainda muita coisa na sociedade. E muita coisa ainda precisa ser mudada. Então, a gente vai ver que lá em 1962, agora recentemente, tem a idade da minha avó isso, a gente não podia ter nem conta em banco sozinha, no nosso nome. A gente só podia ter conta em banco se fosse vinculada com o nosso marido, conta conjunta. Então, se você não fosse casada, nem conta em banco você não podia ter. Então, assim, isso tudo, até hoje, criam-se também esse padrão cultural em nós mulheres de que investir, de que cuidar do dinheiro não é pra gente. Mas a gente não tá aqui nem aí pra isso. A gente tá aqui pra quebrar padrão. A gente tá aqui pra fazer o nosso dinheiro trabalhar pra gente. E a gente tá aqui, sim, pra prosperar, porque nós somos mulheres que podemos, sim, fazer isso, tá? Então, eu sei que a culpa não é sua, tá? Mas a responsabilidade porque agora você já sabe, tá? E aí você já entendeu isso, então a responsabilidade a partir de hoje de cuidar do seu dinheiro é sua, tá bom? Vamos falar de ambiente, gente. Ambiente, deixa aí pra mim aqui nos comentários se você Opa, voltou aí, gente? Tranquilinho? Opa, vamos lá. Vocês acham que o ambiente, ele interfere na sua prosperidade, sim ou não? Responde aí pra mim, se vocês acham que sim ou não. Perdão, tinha alguém me ligando aqui. Eu esqueci de desligar o Wi-Fi, né? Deixar só no... Aí acabou alguém me ligando, tá? O que vocês acham? Que interfere ou não? Deixa aí. Deixa eu limpar aqui a tela, que eu acabei sujando a tela aqui. Peraí. Opa, bem melhor, né? Voltou. Vocês acham que... já tem gente falando que o ambiente interfere na nossa prosperidade. As amizades também, tá? Interfere sim, sim. Muitas de vocês acham que o ambiente pode interferir na nossa prosperidade. Bom, o ambiente que eu quero passar para vocês aqui é o seguinte. São 3 pontos, tá? 3 pontos importantes. Eles são pessoas, eles são ideias e eles são ações, tá? 3 tipos de ambiente que interferem aí diretamente na nossa vida financeira. Então, as pessoas, né? Quem são as pessoas que estão à nossa volta, tá? A gente avaliar quem são essas pessoas. O que essas pessoas estão falando?
O que elas passam o dia fazendo? O que elas têm para agregar a você na sua vida, com o objetivo que você tem para você de crescer, de prosperar? O que você acha que as pessoas que estão ao seu redor estão agregando ou não aí na sua vida? Então, tem a ciência, né? Eu gosto muito de usar a ciência para poder dar esse respaldo aí quando a gente traz aqui algum assunto. A ciência diz que nós somos a média das 5 pessoas com quem nós convivemos, tá? E aí, se você vive num ambiente de muita reclamação, um ambiente que pessoas costumam tomar muito conta da vida do outro, pouco se preocupam com elas mesmas, um ambiente que você está sobrecarregado ali de palavras ruins, de xingamento, de desconforto, esses ambientes eles podem sim, cientificamente aí, afetar a sua prosperidade, tá? Porque isso a ciência diz que nós somos a média das 5 pessoas com quem convivemos. Só que nós temos como mudar isso, tá? Existe uma forma. Se você... Agatha, eu moro com a minha mãe, com meu pai, com a minha avó. Nossos 3 passam o dia todo vendo novela, vendo jornal, que jornal só tem tragédia, né? Fiquei essa semana 1 hora, mais ou menos, na casa da minha sogra, assistindo jornal, né? Porque lá na casa dela é ligado o tempo todo. E aí foi uma sequência de feminicídio, de morte de pessoa que era um funcionário que trabalha com limpeza. Aí foi morte de não sei quem. Eu falei, gente, você imagina um ambiente desse para uma pessoa prosperar? Não dá, porque os telejornais, né, eles são vendidos, eles vendem a notícia ruim. Então, quando eu descobri que o jornal, para criar um jornal, né, um jornal de qualquer horário aí, ele precisa ter no mínimo 7 notícias ruins. A cada 10 precisam ser 7 ruins, notícias de tragédia, de morte, de doença, de coisas ruins, e 3 de coisas boas. Olha isso. Então você é metralhado ali por aquele ambiente de coisas ruins, e você acaba ficando com medo, que te gera medo. Nossa, eu não vou sair na rua por causa disso. Nossa, é muito perigoso. Ai, meu Deus. Ai, o que eu faço? O Brasil tá em recessão, o mundo vai acabar e tudo. E aí, o que acontece com você? Daqui a pouco a sua mente está dizendo para você que isso tudo é uma verdade, porque você foi contaminado por aquele ambiente. Então, o que você vai fazer, tá? Você não vai simplesmente, gente, deixar de conviver com as pessoas, não. Mas você pode acrescentar dentro do seu ambiente livros, tá? Em vez de você ficar próximo e vendo aquele jornal ali, você pode pegar um livro, de repente ler, porque já é um ambiente que você cria para você. Você pode ver um vídeo no YouTube que vai te agregar de autoconhecimento, você pode ver um vídeo de finanças, você pode tirar o seu foco daquilo ali e passar esse foco para outra coisa. Então é uma forma de você mudar o seu ambiente, tá? Não é excluindo as pessoas, não. É mudando a forma como você lida com aquilo ali, tá? Sempre vai ser sobre a forma de como você lida com aquela situação ali. Ideias. Então, quais são as ideias que você tem gerado no ambiente que você está? Certa vez eu ouvi dizer que você acha muito difícil fazer tal coisa até que você conviva com pessoas que fazem aquilo naturalmente, tá? E aí, eu achava, quando eu comecei a estudar, eu via as pessoas investindo, né? E eu falava assim, caraca, nossa, que legal. Poxa, olha como essa pessoa fala bem. Ainda é um público muito masculino essa área de investimentos, né? Você vê que a gente lida mais com o homem. Tanto ensinando, principalmente os que ensinam, os assessores de investimentos, aqueles que dão palestra, quando eu vou em eventos de investimentos, são o público, quase que a maioria aí, quase que 90% são homens. A gente tem mudado isso, mas ainda é bem pouco. E aí eu via todos aqueles homens, eles andam arrumados, andam de blazer, né? E falam tecnicamente, porque é a volatilidade do ativo. E aí eu ficava assim, olhando e pensando, nossa, como deve ser andar nesse meio, né? Como deve ser participar de tudo isso? Como deve ser
Até o dia que eu comecei a andar com eles, tá? Porque eu entendi que as ideias e de pessoas poderiam trazer para mim valor para que eu me tornasse aquilo que eu gostaria de ser. Então, o que eu passei a fazer? Vou nos eventos de investimentos. Vou fazer network com pessoas que já investem. Vou conhecer pessoas que já estão fazendo aquilo que eu quero fazer, sabe? E aí, quanto mais eu ia conhecendo as pessoas, quanto mais eu ia me envolvendo com aquilo, eu ia vendo que elas eram iguais a mim. Só que eu não estava no ambiente certo. E aí muitas pessoas, muitos homens, tem até uma amiga minha que a gente faz parte de uma comissão de investimento do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro, tá? A gente faz parte, eu e essa minha amiga. E aí lá, né, a gente tem essas pessoas que andam com a gente que são especialistas, bem renomados de investimentos. E aí eu ficava assim, eu com ela, a gente sempre conversa e falava assim, nossa, eu achava que era desse jeito, bem diferente de tudo aquilo que a gente sabe. E na verdade, a gente às vezes sabe muito mais do que a própria pessoa. E aí a gente tem esses comentários, né? Mas por que a gente sabe disso? Porque a gente está inserida no meio. Porque eu tô inserida no local que eu gostaria de estar. Então eu percebo que aquele ambiente ali, na verdade, é muito mais tranquilo do que eu imaginava. Então eu olho para aquilo e eu penso, nossa, se eu cheguei até aqui, eu posso chegar em qualquer lugar, certo? Por isso que, gente, façam parte de ambientes com pessoas que tenham ideias que vocês querem ter. Agatha, eu tenho o desejo de me tornar uma pessoa milionária. Conheça alguém que é milionário para você conversar, sabe? Não tô falando para você ficar lá na casa da pessoa, nada disso não. Conversa, troca uma ideia. Qual o pensamento que essa pessoa tem? Agatha, eu tenho um sonho de viajar para tal lugar. Entra em grupo de pessoas que já viajaram para tal lugar, tá? Entra em grupo. Eu tinha um sonho, né? Vou contar até pra vocês daqui a pouco. Que eu tinha um sonho de ir pra Dubai. Era o meu sonho. Eu via Dubai e eu falava, gente, isso existe. É o maior prédio do mundo. A maior piscina do mundo. Os caras são muito competitivos, né? Tudo maior do mundo tá em Dubai. Aí eu ficava olhando aquilo e falava, gente, é meu sonho, é meu sonho, é meu sonho. Até que o dia, o que aconteceu, gente? O que vocês acham que aconteceu? Deixa aí nos comentários. Vou até botar uma coisa aqui pra vocês. O que vocês acham que aconteceu com esse sonho que eu tinha? Quando eu vi, olha onde que eu estava. Olha onde que eu estava. Vocês estão vendo aí? Por quê? Por que isso aconteceu? Porque eu comecei a me inserir em ambientes de pessoas que já que já tinham passado desse nível, que já tinham ido, já tinham voltado, sabe? Eu comecei a estar próximo disso e isso começou a se tornar uma realidade para mim. Eu comecei a criar ambientes, eu comecei a criar formas de estar próximo das coisas que eu quero para mim. Porque isso tudo fazia sentido através de livro, através de pessoas e através de ambientes, tá? Então, assim, eu tô mostrando isso pra vocês, sabe, se inspirarem nas possibilidades. Gente, eu no início, quando eu comecei, eu lidava muito mal com o meu dinheiro. Teve época da minha vida que eu fui mesmo assim, sabe, muito difícil pra mim financeiramente. Nunca foi assim, a minha infância foi muito boa, mas a minha adolescência, meu pai faleceu, eu tinha 17 anos. Depois que meu pai faleceu, assim, a nossa vida transformou, assim, em algo muito difícil. Foi uma fase, assim, muito, muito, muito difícil. Então, assim, dos meus 17 anos até a fase que eu fui fazer 20 e poucos anos, que eu casei, eu passei, assim, os piores anos da minha vida. Era muito difícil, sabe? A minha mãe dependia 100% do meu pai. Nós éramos ainda adolescentes, então foi uma fase muito, muito difícil. E eu fui me adaptando àquela roda gigante de emoções e de tudo, tendo que lidar com aquilo. Então nem sempre foi fácil, né? O que fez a diferença em mim foi aprender todas essas técnicas e colocar em prática o cuidado com o meu dinheiro. Então hoje eu ensino mulheres a fazerem isso de forma prática. Cuidado, organização, controle, planejamento, sabe? Possibilidades, tá? E por último vem as ações, né?
As ideias você tem de andar com pessoas que já têm aquilo que você gostaria. E as ações é o que você vai fazer com o ambiente que você está inserida, tá? O que você decide fazer com esse ambiente, tá? Uma coisa que eu aprendi, que é muito importante, é que nunca vai ser o como, tá? Nunca vai ser o como você vai fazer, mas sim o quem vai fazer, tá? Eu tinha muitos projetos sobre o meu trabalho, e aí, de fato, eu sabia como fazer. Eu me especializei, eu fui estudar, eu fui buscar conhecimento. Só que eu não tinha o quem, eu faltava em mim o quem. Quem vai me ajudar a fazer isso? Eu queria vir pra internet, eu queria trazer meu conteúdo para mais pessoas, mas eu ficava no como, sempre no como, sempre no como. E o como vai passando e você vai ficando, vai passando e você vai ficando. Quando você descobre que a chave do ambiente que vai mudar o jogo do seu game é o quem, ou seja, é uma pessoa, você muda completamente. Completamente. O meu Instagram, eu tenho esse Instagram aqui desde março desse ano, tá? Eu tinha um outro Instagram que eu passei anos, desde 2018 com eles, eu tinha em a casa de uns 3 mil seguidores quando ele foi hackeado. Eu já tinha um trabalho lá desenvolvido, mas o trabalho era difícil. As coisas não andavam, eu tentava falar, não conseguia me comunicar da forma assertiva. E aí, quando eu vim pra cá, de março pra cá, eu já tô quase que... Passei aí o número de seguidores do que eu tinha lá. Mas não só isso, porque seguidores é o mínimo, mas o número de clientes, de pessoas que entendem aquilo que eu falo, de pessoas que estão aqui comigo. Por quê? Porque eu consegui o quem, que é a pessoa. O como eu já tinha. Então eu tenho certeza que o como você já tem. De repente seja pra você o que você precisa fazer. Agatha, a minha reserva de emergência. É o como. Mas quem vai te ajudar a criar a sua reserva de emergência? Quem vai te dar o passo a passo? Tá? Agatha, criar um negócio novo. Você já sabe o que é. Mas é o quem que vai te ajudar, quem vai ser seu sócio, quem vai te orientar, quem vai cuidar da parte burocrática. Então, muitas vezes, uma pessoa que vai chegar num network para você, que vai chegar em um ambiente que você está inserido, vai mudar completamente a forma de você ver o seu como, tá? Então, não é sobre o como você vai fazer, não é. Às vezes o como seu está até errado. Aí vem essa pessoa que é o quem, vai chegar e vai mudar completamente o seu como, tá? Então dê valor, gente. A internet está aí, tem infinitas possibilidades, mas o quem, que é a pessoa, é quem vai de fato poder te ajudar, tá? Poder te levar a lugares que você nunca foi. Então, outra coisa sobre ambiente, sobre aquilo que você pode começar a fazer a partir de agora, que nunca vai ser sobre a resposta que você quer, tá? Muitas vezes eu ficava me perguntando, ficava atrás de respostas. Ai, quem vai me ajudar? Ai, tem que ser alguém, ai, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Mas não é. O que vai mudar completamente o seu jogo, o que vai mudar completamente é a pergunta que você vai se fazer. Então, o que você decide fazer hoje, tá? O que você decide pra você? Quais são os seus sonhos? O que você quer? Onde você quer chegar? Quanto você quer ter investido? Qual é o valor que você deseja ter para você viajar, para você curtir a sua família? É a sua pergunta, não é a resposta de como isso vai acontecer. É a sua pergunta que vai transformar aí completamente esse seu campo de ambiente. Então, faça essa pergunta para você. Lembra que eu abri essa live aí fazendo uma pergunta? Né? Que eu sentei lá no chão e falei assim... de fato, isso... Eu sentei, chorei muito, falei, isso não é pra mim. Então eu virei e falei assim, eu preciso fazer alguma coisa. Tá? Eu chorando, falando assim, eu preciso fazer alguma coisa. Só que eu não sabia o que eu tinha que fazer. Tá? E aí, essa pergunta... ela me despertou para diversas outras. E aí eu falei assim, opa, se eu preciso fazer alguma coisa, é o quê? É o que eu preciso fazer? E aí eu fui estudar. E colhendo os frutos de investir meu dinheiro, e colhendo os frutos, viajando, realizando sonhos, tá?
conseguindo conquistar, garantindo mais segurança, vivendo uma vida, ensinando para outras pessoas, que eu descobri esse amor por ensinar que eu não tinha, que eu não sabia que eu tinha. E aí foi abrindo aí um mar de infinitas possibilidades. Por quê? A pergunta fez eu enxergar que lá fora há vida. Sempre há vida lá fora. Então pergunta para você o que você precisa. Não fica correndo atrás de respostas o tempo todo. Faz uma pergunta para você, que essa pergunta vai te direcionar. Porque todas as respostas que você precisa, ela está aí, junto com você, em algum lugar. E você vai descobrir a partir do momento que você souber qual é essa pergunta que você precisa fazer. Então, o que você precisa fazer hoje para você ter mais segurança financeira? O que você precisa fazer hoje para você ter uma vida mais abundante? O que você precisa fazer hoje para você ter uma vida muito mais próspera? Tá? Essa live aqui é uma live de contribuição para vocês que estão aqui, para que vocês tenham um 2023 magnífico, um 2023 abundante, um 2023 que vai ser o ano que vai começar a marcar a sua vida com um tempo de prosperidade e abundância, tá? É o ano que você decidiu cuidar do dinheiro, por isso que você está aqui dentro de uma live. A partir do momento que você vem ouvir sobre um assunto de finanças, começa a criar na sua mentalidade, no seu inconsciente, que algo precisa ser mudado. Então é isso. É por isso que você está aqui, tá? Eu espero demais ter contribuído com você aqui. Se vocês gostaram da live, deixem aí nos comentários para eu saber, tá? Se vocês entenderam esses principais pontos de mentalidade financeira, de crenças de limitação e crenças de abundância, e principalmente de ambientes que vão te levar a se tornar uma mulher muito mais próspera e abundante, tá? Hoje é só a nossa segunda aula. Amanhã nós teremos a aula sobre perfil de investidor. Então, se você ainda até hoje não investe, amanhã você não pode perder a aula, que eu vou fazer ao vivo com vocês aqui o seu perfil de investidora para descobrir se você é moderada, conservadora ou se você é arrojada. Então você vai descobrir aqui ao vivo junto comigo. Nossa, Agatha, descobri que eu sou mais conservadora, gosto daqueles investimentos mais seguros. Nossa, eu não sabia que eu era moderada. Nossa, então eu posso arriscar um pouquinho, eu posso ter um pouco mais de segurança. Ou você vai descobrir se você é arrojada, aquele perfil bem arrojado, que investe mesmo, que, sabe, arrisca, que quer rentabilidade, que não tem problema aí com risco. Então você vai descobrir se você é um desses 3 aí perfis de investidora dentro da live de amanhã. Então eu vou esperar vocês aí ansiosamente, porque hoje é só o nosso segundo dia e amanhã é o último dia que a gente vai fechar com chave de ouro aí toda essa nossa experiência dentro do Workshop Investidora Iniciante. Gente, gratidão, Maria, Fábia Silvia, Cleide. Eu amei, muito obrigada por ser tão boa no que faz, explicação perfeita. Ai, gratidão, 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 gente. Meu coração tá aí transbordante de alegria por ter vocês aqui junto comigo nesse processo lindo, tá bom? Vamos juntas, amanhã tem mais. Eu aguardo todas vocês aí no Workshop Investidor Iniciante, tá? Brilha a prosperidade. A gente se vê lá no grupo. Até a próxima. Beijos.